Irmãos, vamos lá então. Vamos dar continuidade, né, a essa matéria, doutrina da Trindade, a qual a primeira informação que nós temos sobre isso é comum a gente ficar um pouco, né, confuso sobre essas informações, mas pedimos ao Espírito Santo que nos revele na essência o que isso é, na verdade, para que possamos aí ser abençoados com essa verdade. 303 da apostila, nós vamos entrar então sobre prova bíblica da doutrina da Trindade, né? Então, a doutrina da Trindade ela depende totalmente da revelação especial de Deus. Sendo assim, é importante verificar provas escriturísticas, né? Então, olharemos para algumas provas bíblicas sobre isso. É importante nós deixarmos aqui claro, né, irmãos, que não, a Bíblia, ela não dá muitas referências sobre o assunto, não dá muitas provas escritas, mas nós subentendemos com aquilo que está escrito sobre essa pessoa ou sobre a Trindade, né? Do nosso Deus triunitário, né? Vamos lá. Provas do Antigo Testamento. Alguns dos primeiros pais da igreja e teólogos mais recentes opinam que a doutrina da Trindade foi revelada completamente no Antigo Testamento, desconsiderando assim o caráter progressivo da revelação de Deus. O Antigo Testamento não contém toda a revelação trinitária de Deus, mas contém várias indicações dela. A Bíblia não trata dessa doutrina como abstrata, mas como uma realidade viva, com ligação às obras da criação e providência, revelando a subsistência trinitária de Deus, tendo em vista a obra da redenção. A revelação fundamental é dada com fatos, antes que com a palavra, que tendo maior clareza quando Deus revela sua obra redentora, como temos na vida, no ministério, na encarnação de Jesus Cristo e no derramamento do Espírito Santo. A mais explícita revelação da Trindade no Novo Testamento deve-se ao fato de que o Verbo se fez carne e o Espírito Santo fez da igreja sua habitação. Né? João 1,14. É bom entendermos que as passagens onde são reveladas a pluralidade de Deus em si mesmo, como em Gênesis 1, 26, 11, 7, não indicam que há três deuses, mas que Deus contém distinções pessoais entre si. Indicações dessas distinções pessoais se referem ao anjo de Yahvé, que às vezes se identifica com o Senhor e outras vezes se distingue dele. Isso pode ser verificado no primeiro encontro de Moisés com o anjo do Senhor, em Êxodo 3. O texto em hebraico, onde é traduzido como anjo, diz que foi o mensageiro de Yahvé. Acredita-se que não seja um anjo comum, mas um ser divino. A frase o anjo do Senhor aparece algumas vezes no Pentateuco. Para Agar, o anjo lhe deu ordens e fez promessas. Falou ainda a Jacó em sonhos. Moisés menciona o anjo de Deus como alguém que está guiando e protegendo Israel. Os estudiosos examinaram o anjo do Senhor e o colocaram em três categorias. Nós estamos aí na página 304. A frase em hebraico é como forma de falar de Deus, ou seja, ele está fora do mundo. O anjo do Senhor seria um representante de Deus, diferente dos demais, podendo agir e falar em seu nome, sendo identificado como Deus. A frase é vista como a pluralidade de Deus. Moisés, quando responde ao anjo na sarça ardente, tem a certeza de que não é um anjo, e sim o próprio Deus.
esse indivíduo não é considerado humano, ele tem aspecto e funções reais. Ele é o Messias em manifestação pré-encarnadas, pois exercia autoridade, exigia obediência e humildade em sua presença. O anjo do Senhor exercia maior autoridade que Moisés. Ele tinha aspectos iguais aos de Moisés quando falava como enviado, desenvolvia atividades divinas, redentoras e provedoras. Há passagens em que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas, ou seja, são representadas por meio de uma pessoa. Em algumas passagens são mencionados mais de um Deus, e noutras, quem fala é Deus, que menciona o Messias e o Espírito, ou quem fala é o Messias, que menciona Deus e o Espírito. Ao contrário do que alguns dizem sobre o conceito teológico da doutrina da Trindade, ela não põe em risco a unidade de Deus, pois existe uma grande preocupação incluída nas mensagens do Antigo Testamento, que é a existência de uma unidade divina. Podemos ver que o nome hebraico dado a Deus está constantemente no plural, Elohim, né? Ou Elohim, que nós vimos isso na aula passada, são os nomes de Deus, tá? Como pode, por exemplo, né, lá em Gênesis 1, onde a palavra expressa a natureza divina em sua totalidade e pluralidade. Sendo assim, podemos também colocar em evidência o emprego da palavra único, que em hebraico é traduzido como achad, que nos indica uma unidade composta em Deus. Stanley Rosenthal, em A Trindade de Deus no Velho Testamento, tem uma posição bem semelhante a esta, pois para ele o termo Trindade vem sendo empregado há aproximadamente 1.600 anos de modo errado. Para Stanley, quando os cristãos utilizavam a palavra trindade, que em seu conceito significa somente três, comunicam um conceito politeísta, o que desta forma muitos não cristãos acreditam que os cristãos verdadeiros creem em três deuses. Acredita-se que para que possamos entender melhor essa doutrina, devemos fazer uso do vocábulo triunidade, que transmite a ideia de que Deus é um só, ao mesmo tempo em que consiste em três pessoas, e assim de maneira nenhuma implicaria na crença em três deuses. Olha que interessante isso, né, irmãos? Vamos fazer uma pausa aqui para a gente poder grifar isso daí, ó, tá? Não, isso aí é muito importante na sua apostila aí. Grifem essa informação aí, né, ó? Então, olha que interessante, né, ó? Acredita-se que para que possamos entender melhor essa doutrina, devemos fazer o uso do vocábulo triunidade. Porque quando nós falamos, né, trindade, nós podemos ou deixamos aberto a possibilidade, né, de uma interpretação de três deuses. E não é o que nós acreditamos, né? Nós não cremos em três deuses, nós acreditamos em um único Deus que subsiste, né, em três pessoas, né? Em mesma substância e essência, tá bom? Substância e essência, né? E pessoa. Isso aí é muito importante nós gravarmos, porque essência fala de quem é, do que é, né? É, Então, substância é sobre o que faz, o que vem, né? Da onde emana. Então, assim, essa mesma essência, quem é, né? Ou o que para os três, né? É a mesma essência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós, quando usamos esse vocábulo,
vocábulo de trindade, então nós damos aí uma margem de interpretação errada sobre aquilo que nós cremos. E isso não se fala, né, irmãos? Isso aí não se fala em escola bíblica, isso aí não se fala em culto. Nós temos esse vocabulário, né, de trindade, né, do Deus triuno, né? Nós somos triunitários, né? Nós cremos na trindade, mas aqui, na verdade, quando Stanley fala que podemos estar fazendo uso disso errado há mais, né, de 1.000 anos, né, ele veio falar que o certo, o correto é triunidade, né, porque a palavra triunidade vai trazer o esclarecimento exato daquilo que nós cremos, né, uma triunidade, né? Então, a ideia de que um Deus é um só e ao mesmo tempo que consiste em três pessoas, né? Assim, de maneira nenhuma implicaria na crença em três deuses. Continuando. No texto, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6, né, que é o Shema, né? Shema Israel, Adonai, Elonum, Adonai Echad. É empregado o termo Shema, que significa ouve, como a premissa aceita entre os judeus e que ensina que Deus é indivisivelmente uno. Sendo assim, o Shema é uma das mais poderosas declarações da triunidade de Deus no Antigo Testamento, ok? Ó, a expressão Eshed, né, em Gênesis 2:24 é usado na Bíblia Sagrada, usa para indicar a unidade coletiva, ou seja, uma unidade em sentido composto. Da mesma forma, em Números 13, que nos relata o episódio onde 12 espias são enviados para observar a nova terra, a fim de saber se aquela terra era de fato fértil. E como prova de que a terra era boa, cortaram um ramo de vide e o levaram para Moisés, junto com um cacho de uvas. O termo é traduzido como echad, onde havia apenas um ramo de vide. Porém, este ramo continha muitas uvas, enfatizando que a triunidade de Deus é uma unidade composta por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então, são essas as provas, né, que nós temos aí testamentárias sobre a Trindade, né? Sobre a triunidade de Deus. A gente precisaria até mudar a nossa forma de falar, né? Sobre essa triunidade de Deus, a qual nós cremos e defendemos. Nós temos aí uma pequena recapitulação na apostila, e nós vamos agora aí para o item 3.2, provas agora no Novo Testamento. Então, nós vimos provas do Velho Testamento, que traz aqui ideias sobre essa triunidade de Deus. Nós temos provas no Novo Testamento, nós temos provas apostólicas, né? Que os apóstolos falaram e defenderam sobre essa triunidade. Nós temos nós vimos isso na bênção apostólica, que nós vamos ver aqui hoje. Nós temos uma grande evidência disso no batismo de Jesus, né? Bastante conhecido no nosso meio, sobre essa manifestação do Deus triuno, né? Dessa triunidade de Deus que houve ali no batismo de Jesus. Então, são provas que vão aí engrossando o caldo, né? E a ideia sobre essa triunidade de Deus. Provas no Novo Testamento, página 305. Em todo o Novo Testamento, esta doutrina está implícita. A prova fundamental de que Deus é uma trindade nos é fornecido pela revelação, isto é, na encarnação de Deus
e o Filho e na efusão do Espírito Santo, né? Então, no Novo Testamento, né, irmãos, nós temos uma prova dessa trindade muito forte, né? Que é a encarnação de Deus, aonde o evangelista João, né, traz esse conceito muito claro para a gente, que ele é o Verbo, né? Que ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, e sem ele nada do que foi feito pudesse existir, né? E nós vemos também no Novo Testamento uma grande evidência sobre isso, quando o Senhor fala para os apóstolos, né, para a igreja ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, né? Então, ali nós vemos, após a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, evidenciando esse Deus triuno e nos dando prova no Novo Testamento sobre isso. Vemos também no Novo Testamento que Jesus Cristo é o Deus manifesto na carne e que o Espírito Santo é a pessoa divina. Portanto, são igualmente provas da doutrina da Trindade contida aqui no Novo Testamento. Vejamos algumas evidências bíblicas. Na comissão apostólica, né, aonde nós temos o ide imperativo de Jesus, lá em Mateus 28. Ide por todos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nessa instrução de despedida que Jesus deu aos seus discípulos, ele dá um testemunho definido sobre a verdade Trindade, né, da Trindade. Ele nos apresenta aqui a fórmula batismal, assim providenciando para que a igreja se lembrasse dessa doutrina. Todo crente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Né? Assim fica demonstrado que entrou em relação de aliança com cada uma das pessoas da divindade. A linguagem dá a entender que cada nome representa uma pessoa e que as pessoas são iguais, né? Tá vendo? Então, esse batismo que nós fazemos, né? Prova aí e testifica sobre a Trindade. Se a expressão em nome do Pai implica somente na pessoa do Pai, devemos também considerar, da mesma forma, as expressões referentes ao Filho e ao Espírito Santo. Se reconhecermos e nos sujeitarmos ao primeiro, o Pai, também, ou devemos também reconhecer e nos sujeitar à segunda e à terceira pessoa, que aqui também são nomeadas, né? O Filho e o Espírito Santo. Então, item 3.22, na bênção apostólica, né? Nós também temos essa evidência. São tudo evidências, né, irmão? Eu estou lendo aqui que fala sobre a Trindade no Novo Testamento, né? O batismo, o ide imperativo de Jesus, que deixou para nós, agora na bênção apostólica, que nós ouvimos isso todo culto, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, né? Então, é uma palavra apostólica, uma bênção apostólica. A personalidade e a divindade de cada uma das pessoas da Trindade são reconhecidas cada vez que essa bênção é pronunciada, né? Então, toda vez que nós pronunciamos essa bênção, nós estamos aí falando, né? Reconhecendo a Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito são invocadas em conexão imediata com o amor de Deus Pai, o que demonstra que as três pessoas são da mesma substância, a saber, a divindade, e são iguais em poder e glória. Ok? Né? Então, nós fazemos uso disso no nosso dia a dia, né? Nos cultos, né? Quando a gente pronuncia isso, nós evidenciamos aí a pessoa, a trindade, né?
do Deus triunitário, triuno, né? Ó, o Deus triunidade, né? Ó, a trindade que nós vemos aqui que Stanley, né, tanto defende esse vocábulo, né, ó, triunidade desse Deus. No batismo de Jesus, né? Essa evidência ela é muito grande, né, no batismo de Jesus. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que lhe dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. No batismo do Senhor Jesus, o Pai fala do céu, o Filho estava sendo batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, né? Então aqui nós vemos aí a triunidade de Deus, né? O Deus triuno manifesto, né? A voz do céu, que é de Deus, a pomba, né? Que é o Espírito Santo em forma corpórea da pomba, e o próprio Senhor Jesus recebendo ali o batismo, né? Dando aí uma grande validade aí e valor sobre o batismo. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Amém? Então nós vamos para mais leituras, né? Hoje eu falei bastante leitura, né? Nós precisamos é, ler tudo isso daqui para a gente poder, no final aí, estar finalizando aí com aquilo que nós já cremos, já entendemos, já sabemos, né? Mas tudo isso vai trazendo aí informações para nós sobre o que nós já cremos, tirando algumas dúvidas, né? Se, se há. Exposição da doutrina da Trindade. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Então, agora nós vamos destrinchar um pouco sobre essa doutrina, né, da Trindade. Nós vamos falar um pouco sobre, expor um pouco sobre essa doutrina, falando sobre a sua essência, falando sobre a sua substância, né, é, e, e onde ele subsiste nessas três pessoas. Vamos lá. Exposição da doutrina da Trindade. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Segundo Bancroft, alguns dos primeiros pais da igreja empregavam o termo substância como o sinônimo da essência, né, ou de essência, mas os escritores mais recentes evitam esse emprego do termo em vista do fato de que na Igreja Latina, substância era o termo utilizado para traduzir hipostasis, né, ó, bem como ousia, né, ó, e portanto era ambíguo. Atualmente, estes dois vocábulos são empregados um pelo outro, pois não há objeção desde que tenha em mente que esse termo tem conotação diferente, né? Que esses termos há uma conotação diferente. Então, é, nós vamos ver aqui para frente que ele vai explicar um pouco sobre isso, né? Ó, sobre essa substância, né? Ó, que é o termo usado na Igreja Latina, que dava a entender, né? Que trazia uma explicação aí sobre essa triunidade de Deus. Neste único ser divino há três pessoas ou subsistências individuais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na linguagem comum, né, ó, pessoa designa um indivíduo dotado de consciência própria, racional e moral, separado, consciente de sua identidade, ou seja, onde temos uma pessoa, temos uma essência individual e distinta de todas as outras. Sendo assim, os homens poderiam ter o mesmo raciocínio com Deus? Conforme nos relatos das Escrituras Sagradas, não, pois em Deus existe três pessoas, mas de modo nenhum
a três indivíduos, separados um dos outros, e sim autodistinções pessoais dentro da mesma essência divina, tanto genericamente quanto numericamente falando. Eita, agora pegou, hein? Né? Agora complicou, né? Em vez de facilitar aí, né, Wagner? Agora pegou, hein, ó. Mas olha só, parece que deu uma bugada, né? Mas não, aqui é esclarecedor, tá? Ó, entenda bem isso daí, né? Ó. Por quê? Ele está querendo defendendo aqui que nós falamos sobre pessoa no termo literal, né? Ó. Pessoa do termo literal. Quando há três pessoas, nós já pensamos em quê? Em três pessoas diferentes, ok? Né? Elias, Wagner e Lorena. São três pessoas diferentes, né? Não é assim com Deus. Não é assim. Né? Quando se fala no Deus triuno, não está fazendo referência a três pessoas diferentes, mas uma mesma essência, ok? Uma mesma, é, da mesma substância, né? Não se diferenciam em nada. Elias, Wagner e Lorena são três pessoas diferentes, personalidades diferentes, pensamentos diferentes, não é? Né? Gostos diferentes, atitudes diferentes. Mas quando se fala no Deus triuno, é uma única essência, né? Eles se conversam, eles não se dividem, eles são coeternos, autoexistentes, possuem os mesmos atributos, eles não se dividem em sua essência. É um único Deus em três pessoas, entendeu? É meio chatinho, né, irmãos? De entender, né? Mas vamos pedir graça para Deus aí, o assunto é extenso, né? Ó. Vamos lá, toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. Vamos ler aqui, para ver se a gente consegue esclarecer um pouco mais. Toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. Ao afirmarmos que toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas, não afirmamos que essa essência não é dividida por três pessoas, né? Ó. E sim a absoluta totalidade sua da sua perfeição em cada uma das três pessoas, de modo que as três pessoas têm uma unidade numérica em essência, isto é, possuem a mesma essência que é idêntica, ok? Possuem a mesma essência que é idêntica. A natureza divina é indivisível e numericamente a mesma. Sendo assim, uma pessoa por si só não tem essência independente, ou seja, fora das três pessoas interrelacionadas entre si. Não há nenhuma diferença na dignidade pessoal, pois não pode haver subordinação de uma pessoa a outra da divindade quanto ao ser essencial. Então, nós vemos aí, né, ó, que Deus, né, pertence igualmente, a essência pertence igualmente às três pessoas, né, ó, né, afirmamos que essa essência não é dividida por três pessoas, e sim a absoluta totalidade da sua perfeição em cada uma das três pessoas. Então, ela não divide nas três pessoas. Ela existe em todas as três pessoas, né? Ó. 4.4. A subsistência, perdão, e as operações das três pessoas do ser divino são assinalados por uma ordem definida. Quanto à subsistência pessoal,
temos Pai, que é a primeira pessoa, o Filho, que é a segunda, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mas esta ordem é apenas uma ordem de derivação lógica, pois não existe nenhuma propriedade que faça com que o Pai seja de maior importância do que o Filho e o Espírito Santo, a ponto de que os menosprezar ou vice-versa. Entretanto, o Pai não é gerado nem do Filho e nem do Espírito Santo. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do mesmo, implicando então em uma subordinação quanto ao modo da subsistência pessoal e não subordinação com o sentido de possessão, como nos declara a Sagrada Escritura, que todas as coisas provêm do Pai por intermédio do Filho e do Espírito Santo. Olha só, a própria Escritura, né, nos dá essa definição aí, ó, tá? Vamos, deixa eu ver aqui, nós temos ainda 4 minutinhos. Eu vou ler esse último para a gente poder entrar na próxima aula aí, no item 5, né? Ó. Há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. Opera ande intra. São obras realizadas somente no interior do ser divino. São operações individuais que não são realizadas com as três pessoas juntas. A geração é um ato exclusivo do Pai. A filiação pertence exclusivamente ao Filho e a possessão só pode ser atribuída ao Espírito Santo. Olha que interessante aqui, né? Ó, isso aí é legal, tá? Ó, todos esses atributos são incomunicáveis ao passo que, com o operandi extra, são manifestações exteriores em conjunto das três pessoas da Trindade. Mesmo sendo obras das três pessoas em conjunto, algumas obras são atribuídas ao Pai, outras ao Filho e outras ao Espírito Santo, como, por exemplo, a obra da criação é atribuída ao Pai, a obra da redenção é atribuída ao Filho, a obra da santificação é atribuída ao Espírito Santo, ok? Então, há certos atributos pessoais, né, ó, pelos quais se distingue as três pessoas. Então, a geração é um ato exclusivo do pai, né, ó. A filiação é um ato exclusivo do filho. A possessão é um ato exclusivo do Espírito Santo. Então, esse conjunto de três pessoas da Trindade, eles, nessa mesma essência, né? Nesse esse único Deus triuno, ele é, se, se, se manifesta em operações diferentes, né? Tem que tomar cuidado com a fala, né? Porque se fala se dividem, né? Complica um pouco aí, né? Mas eles se manifestam em operações diferentes, né? Ó, o Pai, por exemplo, é atribuído a ele a criação, não é? A redenção, ela é atribuída ao Filho, ó. E, por exemplo, a santificação é atribuída ao Espírito Santo. Pois bem, vamos lá. A criação, Deus estava sozinho? Hein, Lorena? Deus estava sozinho na criação? Não, né? Hein, Jó? Não estava sozinho, né? A própria Bíblia nos deixa claro isso, né? Façamos o homem, né? Então, quem fez o homem? Foi o Deus triuno, né? É, a redenção. Jesus estava sozinho na redenção? A obra redentora ele fez sozinho? Não, né? Ele mesmo diz, né? O próprio Senhor Jesus, ele mesmo diz: quem vê a mim, vê a quem? Ao Pai, né? E ele vai falar mais ainda, porque eu e o Pai somos um. O próprio Jesus diz essa afirmação.
E vamos lá. O próprio Jesus também diz o seguinte: é necessário que eu vá, porque depois de mim virá outro consolador, que é o Espírito da Verdade, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, são operações, né, ó, ou atributos de operações atributárias de pessoas distintas, porém, elas trabalham